Tô com essa cara de zumbi. Quando eu durmo pouco, eu fico muito criativo, sabe? Só que eu fico assim, todo sonado. E aí essas fases de labirintite, de coisa, então o bicho começa a pegar. Então, eu até tinha vontade de voltar e dormir mais um pouco, mas eu boto a cabeça entre os travesseiros, porque tem gente que coloca a cabeça no travesseiro, a criatividade. Tem gente que coloca a cabeça no travesseiro e vem tudo na cabeça, né? Eu não, eu coloco a cabeça entre os travesseiros para tapar tudo. E daí as coisas vêm tudo na cabeça. É impressionante, eu acho que ontem, anteontem, nossa, o que as pessoas chamam de sonho, para mim vira pensamento puro e eu começo a fundar a humanidade, a fundação da humanidade. Se eu encanar com alguma coisa que eu vi em sonho ou em pensamento, aquilo vira tese, doutorado, pós-doutorado, a gente deitado ali, eu estava encanado sobre, eu acho que voltar da aula de desenho, alguma coisa assim, e daí começo a rever toda a técnica, como fazer a abordagem, e isso, nossa, é como se eu estivesse planejando uma aula, e isso vale para tudo. Começa a desencadear uma sequência de pensamentos, e daí eu fico até com dó, porque eu falo assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui deitado? Tinha que estar vivendo. Então, nesses momentos bads assim, da vida, que a cabeça está cheia, aí me vem aquela pergunta assim, aqui no, no, nos canais, nos vídeos aqui do YouTube, eles têm mania de pôr os 10 melhores, não sei o que, as 5 piores, não sei o que lá. Então lá vai uma minha. As 3 coisas que às vezes eu me pergunto, mas incrível é assim, eu não acredito muito nisso, mas resumindo assim, na idade que eu tô, vou fazer 5,4 daqui a um mês. A coisa acelerou, sabe? Não é a idade, é a saúde mesmo. O problema é se sentir limitado. Eu tô bem, tô super bem, só que cabeça sonada, dores da hernia de disco, mas não é isso que eu quero dizer, mas tem tudo a ver com isso. Andei postando no Facebook umas fotos quando eu era jovem, que eu era esportista, né? Então eu era um fisiculturista também, só que eu não tinha alimentação, não tinha nada, então nem parecia, né? Eu tinha o corpo de um esportista, né? Coloquei umas fotos preto e branco que o filho do Hugo Pires, né? Que é o nosso ancestral, meu tio-avô, que era um grande retratista, poeta, escrevia não só poesia, como contos, e até um esquete teatral ele escreveu. Ele era muito... e era músico também. O tio Hugo foi a maior potência artística da nossa família. Tem aqui um audiolivro do Hugo Pires, que eu gravei, que era o livrinho dele, né? Memorialismo é tudo da época, né? Mas eu estou enrolando e devo falar logo as 3 coisas que eu vejo que são importantes, que eu me pergunto às vezes, nesse momento que a gente coloca a cabeça no travesseiro, né? Para a gente retomar consciência. Se as coisas estão indo, a vida vai nos enrolando, empurrando para frente. Então, as 3 coisas é assim. Eu estou onde eu queria estar. Porque teve época, quando eu estava lá com 18 anos no quartel em Itu, eu não via a hora de voltar para casa. Ficava às vezes um mês sem vir para casa. Uma cidade bem distante, não tão distante, mas distante o suficiente para pegar vários ônibus para chegar aqui. E parava em tudo quanto é lugar, então demorava muito tempo.
Então, eu pergunto, eu estou onde eu queria estar? Eu estou exatamente onde eu queria estar. Aqui em Botucatu, onde eu passei toda a minha infância, aqui nessa casa, uma casa maravilhosa, a melhor casa da vida da gente. Na infância, a casa era muito perrengue e foi melhorando, meu pai e minha mãe trabalhavam, e foi melhorando, tinha a ajuda dos meus avós, meu avô materno, né? Meu avô e minha avó. E depois a gente morava no fundo da casa deles, que não eram deles, que era do Tião. Então meu avô e minha avó tinham a casa como usufruto do Tião Mendes, que é o meu tio que às vezes aparece até aqui e eu sempre falo dele, que é o irmão da minha mãe. E eu tinha lá meus 7, 8 anos, até os 12 a gente morou nessa casa. Então meu pai ergueu uma edícula no fundo, tinha um banheiro fora, 3 cômodos. Então a sala era sala e quarto também dos meus pais. Então tinha o quarto da gente, morava eu, o Marcelo e o Murilo. Eu, Marcelo Beliche, o Murilo, cama bem pequenininho, um quarto. Aí tinha a cozinha e tinha a sala. E meu pai e minha mãe dormiam na sala, abriam o sofá e dormiam no sofá. Eles não tinham cama de casal. Não é exemplo de pobreza e não é essa a ideia de se fazer, olha, eu fui pobre. Na verdade, eu não cheguei a lugar nenhum. Tudo isso aqui do meu pai e da minha mãe, conquista deles. De funcionário público a vida inteira, conseguiram aposentar, são longevos e é uma casa maravilhosa. Eu estou onde eu queria estar. Então faço essa pergunta. Falei 3 perguntas. A segunda, eu estou com quem eu queria estar? Quando eu estava lá em Itu, as pessoas de lá, sabe, não era o lugar que eu queria estar, não via a hora de voltar para estar com as pessoas que eu queria estar. Aqui em Botucatu, eu vejo pessoas que eu queria estar. E eu moro aqui com pai e mãe e irmão, que são as pessoas que eu queria estar, que é a família, que eu sinto falta. Sabe que o Kim Marques, o nosso antigo diretor de teatro, que já infelizmente falecido, dizia, mas Marquinhos, você pode ir para São Paulo, você vai continuar sendo você mesmo. As pessoas vão gostar de você, porque é você que tem esse valor. Está preocupado com as pessoas lá, não conheço ninguém. Não se preocupe. Não adianta. Eu tentei, quebrava a cara, voltava, sabe essa coisa de cidade do interior, ir para uma cidade maior, ir para São Paulo. Eu tentei. Aquilo. São Paulo, metrópole, é capital do estado, é alucinógena, é um lugar terrível. Nossa, você não tem como ir no banheiro. Você está no meio da rua, ferrou. Ah, mas você pode entrar num bar, mas eu não tenho dinheiro, andava a pé, para lá e para cá, e fazia as coisas, então o banheiro era difícil. Nós chegávamos no horário, precisava ter um lugar para dormir, então precisava ter um amigo que me hospedasse. E então você passa assim, dia a dia, desesperado para alguém te acolher, para chegar em algum lugar, para fazer alguma coisa que é um protocolo, meter as pessoas, você não... Os amigos que estão lá, que acolhiam a gente, eram os amigos que eu conheci aqui em Botucatu, que estavam lá em São Paulo, morando lá. Entende? Então, eu estou no lugar que eu queria estar, estou com as pessoas que eu queria estar, com quem eu queria estar. Estou. E a terceira e última pergunta é: em que época eu queria estar? Eu estou na época que eu queria estar. Por quê? Quando eu era mais jovem, quanto sofrimento. Sofria demais. Muito sofrimento. Eu posso não estar com a saúde muito boa nessa época. Existe tecnologia que não tinha. Imagine essa TV desse tamanho, tela plana, com a definição dessa imagem.
Imagine as coisas dessa nossa época. Muitos não conseguiram chegar, eu vejo tantos amigos que faleceram, mas tantos. Pensei no Pedrão ontem, pensei no Rui, e fui juntando assim, o Kim Marques, tantos amigos assim, o João Figueroa, que vão indo, Jaime Sanches, o Cláudio Fázio. Então, olha, faleceu mais um, faleceu outro, o meu irmão Murilo, né? E o vovô não pegou, meu avô, ele não pegou essas vantagens dessa época. Então, eu estou na época que eu queria estar, sabe? A época que os tempos vão vindo e a gente vai olhando cada vez coisas. Pode ser um absurdo, mas eu tinha um encantamento com poder, a tecnologia, essas coisas todas, medicina, tudo, poder ver coisas, curas de doenças terríveis, e eu queria ver até a cura de uma extinção de um animal. A gente tem medo de fazer o animal sofrer, lógico, não tenho dúvida, mas eu tenho esse encantamento, essa fantasia de ver um mamute. Porque já que o dinossauro falaram que não dá para trazer de volta. Agora, disco voador, contato, assim, lógico que eu também tinha vontade, lógico, sabe? Eu queria que achasse que a nossa época, a época que a gente está aqui vivendo, que foi escolhido, que Deus colocou a gente, Deus, porque a gente pensa assim, porque a gente tem essa pureza, esse amor sem ingenuidade. Porque se a pessoa for pragmática, revoltada ou achar que tem que abstrair qualquer, também tem o direito e eu acho ótimo. Mas eu escolhi voltar a acreditar em Deus. Né? Eu escolhi. Faz parte do meu emocional. Emocional, não é racional, é outra coisa. Né? E essa época, imagino assim que em Marte, o pessoal chegou em Marte, pesquisando, se achasse um fóssil de vida, um fóssil, nesses planetas, e a gente visse, já o fóssil não precisa... Então, duas coisas, a desextinção de conseguir pegar um fóssil aqui, nem fóssil, né? Na verdade, alguma coisa congelada lá que tem a carne ainda, tem um pouco de sangue, não é fluido, mas pelo DNA é trazer um mamute, um tigre de Bengala, coisas assim, nossa, para mim é um encantamento. E a outra coisa era achar alguma prova de vida fora do planeta Terra, nem que seja como fóssil, coisas da nossa época, né? Então meu avô não viu tantas belezas, essas coisas lindas. Então eu estava vendo que o José Saramago falava do avô e avó, que eram analfabetos, e que tinham a avó, fala, eu tenho tanta pena de morrer, porque tudo tão lindo, né? Deixar essas coisas. Então o avô foi lá no quintal, abraçou as árvores, uma a uma, na véspera, quando ele estava pressentindo que já ia embora desse mundo, aí ele abraçou as árvores, sabe? Então tudo isso é muito bonito. A gente está na época, a melhor época que existe. Então, eu estou onde eu queria estar, estou com quem eu queria estar, e eu estou na época, a idade que eu queria estar. Às vezes, quando está meio na fossa assim, eu me pergunto essas três coisas. Depois eu esqueço dessas perguntas. E daí elas são formuladas quando a gente está com a cabeça no travesseiro. Tudo de novo. Volta aquelas perguntas. Eu estou onde eu queria estar? Eu estou com quem eu queria estar? Quantas vezes eu não estava, né? E eu estou na época, com a idade que eu queria estar? É isso mesmo. E tudo vai bem.